Salve galera, bom dia. Já boa tarde, né? Estamos chegando na tarde já. Professor Júnior novamente aqui. Agora nós vamos trabalhar com as chamadas forças externas do relevo. Então, o que acaba acontecendo? Vocês estão lembrados? Que as forças externas, elas têm o poder de modelar o relevo. E as chamadas forças internas, construir, tá bem? O relevo, as estruturas, tá? Então, sempre aprendendo ou trabalhando com essa ideia. Então, aqui nós temos uma força endógena, que é interna, tectônica, e nós temos as chamadas forças externas, né? Que depois eu vou, conforme vai andando o vídeo, eu vou mostrando melhor para vocês. Então, vamos lá, atenção, hein? Forças exógenas ou forças externas, tá? Muito fácil, muito tranquilo. Vou comentar até além, mas é bacana para a gente poder sempre tirar boas ideias, tá? Então, vamos lá. Intemperismo ou meteorização é o bicho, é o chamado conceito principal de força externa, tá? Ele tem esse poder de trabalhar, de assim, modelar o relevo externo, tá? Cuidado com outro nome, meteorização, tá bom? Nós já conversamos bastante. E uma coisa muito importante é assim, ó, aprendam que eles são químicos, físicos e biológicos. O que vai pegar é assim, ó, ou se vai desintegrar, ou se vai decompor a rocha. Isso daí pega. Essas duas expressõezinhas, essas duas palavrinhas, ela vai acabar matando vocês se vocês não prestarem atenção, tá? Então, a gente, modelador, a gente já sabe agora. Vamos descobrir o que é desintegrar e decompor a rocha. Aqui eu tenho uma simulação que é muito legal que vocês tenham em mente, ó, em locais onde chove menos, chuva em estado líquido, ó, a degradação da rocha é menor, mas em ambientes onde há uma floresta, onde existe muita umidade, a degradação da rocha é maior. Dá para vocês perceberem. Cuidado com esse tipo de gráfico vestibular que é muito legal. Você pode ver que aqui é uma precipitação, uma associação, né? Precipitação e temperatura, que vai ajudar muito a criar esse mecanismo de intemperismo. Nesse caso aqui é o intemperismo químico, é o que mais vai chamar a atenção, tá? Ele é o grande intemperismo do mundo. Existe também aqui nessa região uma presença marcante de intemperismo físico, o químico já é bem menor, e aqui muito intemperismo físico. Então, o que você vai ter que aprender? Ó, aqui, muito intemperismo químico, aqui, muito intemperismo físico. Mas vamos lá, atenção. Trabalhando, hein? Vamos nessa. Intemperismo químico, o agente, água, chuva, tá? É importante a gente ficar esperto, ó, ocorre a decomposição, olha só, então no químico é a decomposição, quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha. As rochas então sofrem um processo de decomposição, isso é importante, tá? A intensidade desse intemperismo está relacionada com a temperatura, a pluviosidade que eu falei para vocês. Então são nessas regiões intertropicais onde eles mais rolam, tá? Agente, a água, que absorve o CO2 da atmosfera, adquirindo características ácidas. E esse elemento em contato, a água em contato com o solo, ela fica mais ácida ainda, tá? Então facilita o trabalho de dissolução de carbonatos e outras substâncias. Então, temperismo químico, decomposição. O agente é água, tá? Outro mecanismo, tá? No caso, eu acho que assim, não vejo muito em vestibular, pelo sim, pelo não, algumas coisas são importantes. Os principais processos seriam esses, ó, dentro do chamado intemperismo químico. Ó, a dissolução, tá? Que é o primeiro estágio do processo de intemperismo químico. Ó. Os sais minerais de regra são solúveis, né, em água, né? Outros são mais resistentes ou mesmo insolúveis. Então, continua sendo a água um solvente poderoso, tá? Que é o primeiro estágio de solução, né? Tá? Vamos lá. Segundo, uma hidratação, quer dizer, os minerais em hidratação eles se expandem. Em desidratação eles perdem. Então, nesse processo vai, volta, há o processo intempérico químico da rocha, tá? Olha lá, exerce pressões com efeitos similares àqueles verificados no congelamento da água, mas vamos lá, tá? Não é uma coisa assim muito importante para vestibular, mas é legal vocês terem ideia, correto? Tá? Vamos lá, hidrólise. O que é hidrólise? Reação química entre o mineral e a água, já mais tranquilo. Agora, cara, esse é um que eu gostaria que vocês ficassem extremamente espertos nesse processo. É o chamado processo de carbonatação. Não sei se vocês já
Já tiveram? Sim, tiveram, nós já conversamos. Aliás, eu quero que vocês fiquem muito espertos com ele, tá? O gás carbônico dissolvido na água dá origem a uma solução química, hipoteticamente como se fosse ácido carbônico, é hipotético. A reação entre as soluções minerais é designada de carbonatação. Então, olha só, toda água em contato com o ar contém gás carbônico dissolvido, tá? O que vai acontecer? Essa dissolução dessas rochas, no caso calcárias, vai criar o relevo de karst, lembra dele? Olha lá, o relevo de karst, de karst, de karst, tá? Que são aqueles relevos que originam as famosas cavernas que, diga-se de passagem, ano passado caiu no vestibular da FUVEST, tá? Então aqui nós temos exemplos, né? No caso de uma formação kártica, né? Tá? E aqui uma simulação bacana, tá? De como há uma infiltração da água no solo, tá? Em regiões calcárias, que são as regiões de karst, e a água dissolve então esse material, tá? Esse calcário, criando o que vocês estão observando aí, tá? As chamadas, né, cavernas com as suas estalactites e estalagmites. Lembram que estalactite e estalagmite, a sedimentação é química. Cuidado, tá? E a oxidação e redução, já não vejo assim como importante, de tanto que nem vou me preocupar muito, tá? Eu acho que de todos aí, para mim, a carbonatação é a mais importante. O chamado intemperismo físico-mecânico, ele é também interessantíssimo. Repare, inclusive, na paisagem de fundo, que ele está muito associado a essas regiões de climas áridos, semiáridos. Isso é muito importante vocês entenderem, tá? Então, o que acaba acontecendo? Olha lá, ó, tá? É a forma mais comum, sendo causada pela aplicação de várias forças, que agora a desintegração das rochas, não a dissolução, tá? Então, o que acaba acontecendo? As rochas, elas se separam em pedaços menores, tá? Então, por isso que tá, qual é a principal característica? É que não existe uma decomposição, e sim uma, o quê? Desagregação da rocha, tá? Isso é muito importante para vocês, tá bem? Tá? Não esqueçam disso. Isso é o bicho no vestibular que eu falei para vocês no começo. Predomina em áreas áridas e semiáridas, cujo principal agente, o vento. Saímos da questão da água, entramos agora na questão do vento. Estão entendendo o que eu estou falando? Beleza? Então vamos lá. Aqui mais uma ideia, né, do que significa o intemperismo físico ou mecânico, que eu acho que é legal. Essa região fica no estado de Utah, é chamado de Parque dos Arcos, lá nos Estados Unidos. Muito interessante, muito bonito, diga-se de passagem. Dá para perceber claramente o vento como um agente, né, intempérico dessa situação, porque é abrasivo, né, o vento carrega partículas que, conforme vai batendo nessas rochas, vai criando esse tipo de paisagem, tá? Os processos, olha, eu mostrei para vocês, mas como eu falei na parte de intemperismo químico, não vão se preocupar em ficar lendo, assim, decorando. Saber, entender é legal, mas decorar não. Então, uma rocha que ela sofre uma expansão térmica, ela sofre pressão, tá? Então é assim, durante o dia é quente, durante a noite é frio. Ela começa, dilata, contrai, dilata, contrai. O que vai acabar acontecendo? Ela se fragmenta, tá? Então principalmente regiões áridas e semiáridas. Então aqui no caso, ó, uma simulaçãozinha rápida, ó, sol, temperatura alta, a rocha dilata, né? À noite, a rocha contrai, é frio. Por isso que é muito comum em deserto isso. O que acaba acontecendo? De tanto que bate, da noite, frio, quente, pá, o que acontece? Tá aí para vocês esse ou essa situação, tá? Outra, congelamento da água, também entra nesse processo, só que agora é térmico-pressão. As grandes alternâncias de temperaturas diárias nas regiões também continuam sendo térmico-pressão, né? As grandes temperaturas diárias nas regiões frias, já a região fria agora, tá? Então o que acontece? A rocha durante o dia, ela recebe neve, as neves penetram nos poros, e quando vem a parte do calor, essa neve derrete dentro dessa rocha, e nesse caso é assim, derrete, congela, tá? Vai criando então essa pressão e que acaba também desagregando essa rocha. Aqui eu tenho uma simulação para vocês, ó, uma área específica, uma simulação. Olha lá, ó, congelou, fica assim. Aí descongelou, tá?
Mais uma vez, congelou, já abriu mais a rocha. E esse processo é um processo mais longo, mais duradouro, como vocês estão vendo aí, ó. Seria um exemplo, ó. Tá bem? Ela cria esse mecanismo, tá? Depois, eu tenho o crescimento de cristais. Não vejo também, repito, como algo que possa ser muito importante. Então, esse crescimento de cristais é parecido com o que vocês viram agora de pouco, né? Acontece a desintegração das rochas porque criam cristais nas fendas. Cria pressão, alarga, tá? E ele é de importância local, na realidade. Por isso que, de repente, talvez a gente nem se preocupe muito. Aqui eu estou com um exemplinho para vocês, ó, tá? Para vocês que estão aí copiando, que estão, né, vivendo esse momento. É muito bacana, muito tranquilo, tá bom? Tá? Aqui dá para perceber claramente, né? Chove, cria uma situação de umidade, depois gela, cria a situação de congelar e com isso vai abrindo as fendas nas rochas. Aqui nós temos um outro exemplo, só para vocês terem uma ideia como é legal esse processo no quesito assim, analisar, né? Tá? Tudo bem? Vamos lá. Bom, abrasão mecânica. Caiu já em vestibular. A abrasão mecânica é muito simples. Geralmente é feito pelas ondas do mar. É feito por, não só, mas é a principal. Tá? Quero deixar claro para vocês. É fricção. Vai batendo, vai deslizando, vai criando abrasão. Os grãos são transportados. Tá? Então, olha, o abrasão é um processo físico de friccionamento. Tá? Polimento, raspagem, as partículas de rochas, que são geralmente microscópicas, são erodidas pela fricção da água corrente, ondas, correntes marinhas, ventos, geleiras, etc. Tá? Aqui nós temos uma simulaçãozinha de como isso é importante, como isso rola. Essa região chama-se região dos 12 apóstolos, fica lá na Austrália, na região de Melbourne. Tá? Muito legal, serve bastante como exemplo para nós, para vocês entenderem o que é o trabalho de abrasão feita por esse tipo de intemperismo mecânico ou físico, tá? Feito pelas ondas do mar, tá bom? Tá? Bom, intemperismo biológico, simples. Quem ocasiona? Atividade biológica. Vocês estão vendo por trás, inclusive uma simulação, tá? Aonde você tem elementos, no caso vegetal, são seres vivos, inclusive bactérias ou até mesmo animais que podem estar criando esse mecanismo. Então, um exemplo. Raízes, ações de bactérias, decomposição de organismos, excrementos, olha só que interessante, entre outros, tá? Que cria esse lance, esse intemperismo na rocha. Aqui mais um exemplo, tá vendo? A rocha está passando por um processo intempérico. Reparem bem que é uma situação em que a vegetação está criando isso. Aqui eu tenho uma outra interessantíssima, onde essa árvore criou, onde ela nasceu, o que ela fez com essa rocha. Tá? Muito legal. Aqui mais um exemplo para vocês que estão aí copiando. A gente não pode demorar muito por causa do tempo do vídeo no YouTube, né? Peço desculpas, mas tem que ser rápido, tá? E aqui, por incrível que pareça, o que vocês estão vendo foi feito por formiga, por saúvas. O intempérico biológico feito por um animal. Nesse caso, saúvas. Olha que interessante, criou caminhos, tá? Criaram, né? As saúvas criaram caminhos. E reparem, tá? Que embaixo do piolê aqui, você dá para ver assim, perfeito o caminho feito por elas e elas criam esse tipo de intemperismo biológico na rocha. Tá ok? Obrigado pela atenção, até a próxima, fica com Deus e daqui a pouco retorno com mais um vídeo. Um grande abraço e até mais e boa sorte.